Pessoal, a gente normalmente, não sei se vocês já participaram de alguma imersão laser na bancada, mas eu sempre gosto de dar uns 5 minutinhos para entrar, porque realmente às vezes as pessoas ainda estão se organizando, estão voltando do consultório, aquela coisa, ligando o computador. A gente está sempre no Brasil acostumado com aqueles 5 minutinhos de atraso. Só que, por experiência, a gente tem muito conteúdo hoje. Então a gente não pode perder tempo, legal? Aquela coisa que a gente faz de quebrar gelo, da onde você fala, coloca aqui no chat. Eu tô vendo aqui todo mundo colocando Goiás, tem muita gente do Goiás, né? João Pessoa, um dos lugares mais lindos que eu já visitei na minha vida. Ó, Londrina, nunca fui para Londrina. Vendo aqui o pessoal do Brasil inteiro, obrigada pela presença. Mas hoje eu decidi que a gente vai ali, ó, pá, direto ao ponto, porque a gente tem muito conteúdo para passar para vocês. Então, para vocês entenderem o que é a nossa imersão que começa hoje e como é que vai funcionar esse curso. Como eu falei para vocês, a nossa imersão Laser na Bancada ela é um curso que a gente oferece para vocês aqui no YouTube gratuitamente para ajudar vocês a entenderem o mundo do laser. Então, é assim, é um passo a passo. É um curso que tem um valor e que eu ofereço gratuitamente. Por quê? Para ajudar vocês a entenderem esse mundo do laser. Porque eu vejo muita gente que busca laser, que quer usar e fala assim: ai, não, é muita coisa que eu vou ter que estudar. Ah, não, é muito complicado trabalhar com laser. E aqui a gente está para quebrar esse pensamento, esse paradigma de que trabalhar com laser é difícil. Se você não piscar, se você prestar atenção e você comparecer nesses 3 dias que a gente tem pela frente, você vai sair daqui na quinta-feira entendendo laser, falando que legal, e muito provavelmente dando um próximo passo para seguir com a gente nessa jornada. Legal? Então, como é que vai funcionar a nossa imersão Laser na Bancada? A gente tem aí pela frente 3 dias. Hoje é a nossa primeira aula, onde a gente vai falar os tipos de laser que a gente tem no Brasil, né, no mundo, na verdade, mas eu vou focar aqui, assim, quais que a gente mais trabalha no Brasil, o que vocês vão ver aqui no mercado, para que serve cada um, e aí vocês vão entender como é que eles interagem no tecido. O que eles fazem? Puxa, ele remove tecido cariado, esse aqui corta, o baixa potência faz o quê? Né? Quanto que eu vou usar? Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. E no final da aula, mais para o finalzinho da aula, como é que você faz para escolher o melhor laser para você? Certo? Então não dá para perder a nossa aula de hoje. A aula de amanhã, na sequência, vai ser então um passo a passo de como você faz para indicar os lasers. Eu não vou colocar assim aqueles slides falando, você indica na endo, na pério, faz isso, faz aquilo. Não, eu vou te ensinar a raciocinar para você no seu consultório, a hora que o paciente senta na sua cadeira, você olha e sabe indicar laser para cada caso que chegar lá para você, tá? Seja na sua especialidade ou em uma outra especialidade que você queira fazer essa indicação. Então, você não pode perder a aula de amanhã, porque além de aprender a indicar, eu vou te ensinar a fazer um passo a passo para desenvolver um protocolo clínico individualizado para cada situação clínica, tá? Maravilha! E na quinta-feira, fechando com chave de ouro, a gente vai fazer o nosso hands-on ao vivo, onde eu vou mostrar para vocês aqui, nesse hands-on, mão na massa, mostrando os equipamentos no mercado brasileiro, laser de alta potência, laser de baixa potência, terapia fotodinâmica, o ERB, o diodo, então vocês não podem perder. A gente tem inclusive algumas novidades que foram lançadas recentemente aqui no mercado brasileiro, que a gente vai trazer essas novidades para vocês na quinta-feira. Combinado? Então é um passo a passo, começa com a aula de hoje. Como eu comentei com vocês, esse nosso curso, ele é oferecido gratuitamente, né? Uma forma da gente ter vocês conhecendo o mundo do laser, mas ele é um curso. Então, desliga a distração, fica aqui com a gente, né? Desliga o WhatsApp, tira as crianças da sala, porque agora é a hora do curso. Como se você tivesse se inscrito num curso que você risca a agenda, silencia o celular e para e presta atenção no professor que está ali na sala de aula e ele fica olhando para você, você fica até com vergonha de mexer no WhatsApp. Sabe aquela coisa? Vou mexer meio escondido, né? Porque o professor está me olhando. Eu estou de olho aí em vocês também, para que vocês estejam aqui comigo, porque se vocês realmente prestarem atenção, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui assim com muito conteúdo. Combinado? Então, uma ótima noite para vocês. E a gente começa aqui a nossa imersão. Só vou colocar alguns objetivos para vocês entenderem por que a gente vai fazer então esse curso e como é que vocês têm que sair daqui. Combinado? O objetivo é que vocês aprendam a usar o laser na rotina clínica com todo o potencial. E por que eu digo todo o potencial?
Muitas pessoas compram o laser e na hora de usar o laser usam. Ah, eu aprendi a usar para hipersensibilidade, eu aprendi a usar para parestesia. Uma outra indicação. Isso não é usar o laser com todo o potencial e a gente vai ver ao longo dessa semana, desses 3 dias, o que é usar o laser com todo o potencial. Porque se a gente quer o laser, que é uma tecnologia, para mudar a nossa prática, né, a nossa clínica, a gente precisa, de fato, implementar. Não adianta você investir no equipamento e usar para uma ou outra coisinha. Isso não muda nada. Você ajuda um paciente ou outro, mas não transforma a sua clínica, não transforma a sua prática clínica, não muda a sua abordagem, tá? Então vamos aprender aqui a usar com todo o potencial, beleza? Qual que é outro objetivo da nossa imersão laser na bancada, pessoal? É que vocês façam um procedimento com maior valor agregado. Por que valor agregado? Porque a partir do momento que eu faço um laser, que é uma tecnologia, eu consigo que o meu paciente tenha mais reconhecimento daquilo que eu faço, tá? E a partir do momento que ele reconhece o que eu faço e ele enxerga valor, automaticamente eu consigo aumentar o valor dos meus procedimentos, eu consigo ter mais retorno financeiro. Então, essa é uma questão muito importante também, porque a gente investe em algo para nossa clínica para fazer uma odontologia melhor, e com laser a gente muda prognóstico, são melhores resultados clínicos e ponto, né? Mas a gente também precisa ter os benefícios que isso traz, porque afinal de contas a gente tem uma profissão que precisa trazer um retorno para a gente, tá? Então, quem trabalha com laser, com certeza, tem retorno financeiro e a gente muda a nossa rotina clínica do consultório, com procedimentos mais confortáveis para o paciente, melhores resultados clínicos para o paciente, tá? O laser, ele é um tratamento, tá? Então já coloquem na mentalidade de vocês que o laser, ele é um tratamento, combinado? Então, é assim, ele é um protocolo, ele requer um diagnóstico, você vai fazer aplicações de laser, que é um tratamento com laser, para uma abordagem que vai melhorar alguma situação do paciente ou até ser o motivo da recuperação do paciente. Você precisa colocar valor naquilo que você faz. Isso eu aprendi muito cedo com o professor Carlos Paulo Eduardo. E o que ele falava? O hashtag laser na bancada é o seguinte: se você entendeu para que serve laser, o laser não tem a menor chance de ficar fechado na maleta ou guardado no armário. Não tem chance. Por quê? Vamos pegar o exemplo do laser de baixa potência. Para que serve laser de baixa potência? Laser de baixa potência serve para fazer modulação da inflamação, analgesia, aceleração da reparação tecidual, certo? E quando a gente pega todos esses efeitos clínicos que a gente tem, a gente usa para absolutamente tudo na odontologia, porque tudo na odontologia ou tem algum grau, um processo inflamatório, ou tem uma necessidade de reparação. Então o laser de baixa potência, quando você entende para que serve, não tem a menor chance de você não usar em absolutamente todos os seus procedimentos. É por isso que ele fica ligado em cima da bancada ali, para você só esticar o braço, pegar, usar, devolve. Trabalha, trabalha, estica o braço, usa, devolve. Na aula de amanhã eu vou mostrar para vocês, em uma única sessão de endodontia, por exemplo, quantas vezes eu pego laser. Numa sessão de pério, quantas vezes a gente pega o laser? É na aula de amanhã que vocês vão aprender, tá? Nas indicações. E aí quando a gente fala em usar com todo o potencial, é justamente isso. É o quê? Você pegar o laser todas as vezes que você precisar, fazer um impacto profundo no seu resultado clínico e na resposta do paciente, que vai reconhecer o que você está fazendo, e isso vai gerar uma série de mudanças na sua clínica, tá? Então, maravilha, pessoal. Hashtag laser na bancada, por quê? Porque é impossível o laser ficar guardado na maleta ou no armário se você entendeu para que serve laser, tá? Como todo curso, a gente tem o nosso material de apoio. Esse material de apoio, ele tem uma senha. Vocês receberam aí um mapa mental e exercício. Se você não recebeu, a gente vai enviar esse material para vocês na nossa comunidade, tá? Para vocês fazerem parte da comunidade, eu vou pedir para a equipe colocar aqui no chat para vocês o link para o nosso chat, para a nossa comunidade no WhatsApp, porque é lá que a gente vai mandar todo esse material para vocês. Combinado? Pessoal que é da sala VIP, esse material vai estar para vocês dentro da plataforma que os VIPs têm acesso, tá? Pessoal que está aqui na sala VIP, está assistindo aqui do Zoom, esse material vai para a plataforma de vocês. Pessoal do YouTube, esse material vai na nossa comunidade. Então, por favor, se vocês ainda não entraram na comunidade, eu vou colocar aqui o link para vocês entrarem, que lá a gente vai mandar todo esse material para vocês e esse material tem uma senha. O que a gente vai fazer com vocês? Além de passar a senha no final de cada aula, porque todas as aulas, as 3 aulas, elas têm esse material. Tem uma senha, essa senha vai passar ao final da aula e a gente vai fazer um sorteio na sexta-feira. Nossa imersão acaba na quinta, né? Na sexta-feira a gente vai fazer um sorteio
para vocês, para todo mundo que pegar as 3 senhas, a gente vai fazer um sorteio para vocês vão ter que colocar as 3 senhas pra gente, e a gente vai fazer um sorteio para vocês de um equipamento de laser check, que é um power meter. Eu vou colocar na aula de amanhã a foto dos equipamentos. Um power check, que é um aferidor de pressão, de potência do laser de baixa potência, oferecido pelo pessoal da Saúde e Inovação, que é a revenda MMO que a gente indica para vocês, que a gente sabe que o Renato vai tratar vocês muito bem, né? Vai fazer coisas muito especiais. Então, a Saúde e Inovação que ofereceu para a gente o laser check para a gente poder sortear para vocês. Uma turbina NSK, oferecida pela SLSP, junto com um kit de clareamento, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui as imagens, CLSP também, que é a revenda da DMC, que vende para todo o Brasil, que é quem a gente confia e indica para vocês comprar os equipamentos DMC de vocês. Combinado? Então a gente vai fazer um sorteio para vocês com essas 3 senhas que vocês vão pegar ao final de cada aula, além de abrir o material, tá? Maravilha! E aí, na aula 2, que é a aula de amanhã, vocês vão ter um guia para saber indicar nas diferentes especialidades, vão aprender a elaborar protocolo clínico, pegar a senha do material no final da aula, e na quinta-feira a gente vai ter um hands-on, onde eu mostro todos os equipamentos que a gente tem no mercado trabalhando, tá? Lembrando que a nossa imersão laser na bancada é para você aprender a raciocinar. Eu não vou ensinar vocês a apertarem botão. Quem já é aluno da International, quem já faz parte da International, sabe que eu ensino a raciocinar o uso do laser para vocês não precisarem de mim. Na hora que vocês estiverem na clínica com o paciente, vocês conseguem ali tomar atitude, tá? Nossa aula 2 é um guia para você saber indicar, né, e elaborar os protocolos clínicos. E depois, na quinta-feira, o nosso hands-on, onde a gente vai mostrar todos os equipamentos do mercado. Combinado? Muito bem. Lembrando que quem faz parte da International, vocês sabem que a filosofia é ensinar vocês a raciocinarem, tá? Então, nada daqui vai ser decoreba. Combinado? A filosofia da International, e quem já é membro, já é aluno, sabe, que é ensinar vocês a pensar. Então, a partir de agora, tudo isso que eu tô falando para vocês, falar, Marina, começa logo esse conteúdo. Eu já comecei. Eu já comecei explicando para vocês a mentalidade, tá? Como é que vocês pensam o uso do laser, como é que a gente começa uma questão realmente cultural. Porque a maioria das pessoas quer usar laser, mas não usa. Então, a gente precisa realmente trabalhar com vocês essa mentalidade, tá? De acordo com o uso do laser. E aí o objetivo é que vocês aprendam a raciocinar. Que vocês cheguem aqui realmente, não usa laser, não tem segurança, né? Quer inovar e saiam daqui ao final, na quinta-feira, usando nos procedimentos, usando com segurança, né? Tendo mais valor agregado aos pacientes. O objetivo da nossa semana é que vocês realmente passem por uma transformação, tá? O que eu precisava chamar atenção para isso aqui, porque vocês estão vendo na tela, né? Assim, todo mundo faz as mesmas coisas porque a gente liga um piloto automático. Se você está aqui para aprender laser, é porque de alguma maneira você quer fazer algo diferente, certo? E aí, o que eu quero discutir com vocês? Isso já é conteúdo, tá, pessoal? Tá tudo tranquilo aqui, né? Só me dá o ok aqui no chat, se vocês puderem dar o ok, só para a gente continuar. Vocês estão vendo que eu falo na velocidade... Tudo ok para a sala VIP? Beleza, obrigada, pessoal. Daqui a pouco a gente vai estar ao vivo aí juntos, hein? Não percam, sala VIP acabando aqui, a gente entra no Zoom. Ok ali, tudo certo também? Maravilha. Pessoal, o que eu venho observando nesses anos de odontologia? E aí o pessoal que está aí pode colocar no chat se vocês lembram de alguma outra situação parecida. Quando a gente quer inovar na odonto, a gente acaba vendo os dentistas fazendo movimentos. A gente vê movimentos de massa. O que a gente viu? Eu vou dar um exemplo. Puxa, que eu vivenciei, né? O movimento da bichectomia. Então, todo mundo fazia bichectomia. Começou um fazia, o outro fazia, aí eu não fazia, indicava. Aí no terceiro paciente que eu indiquei para fazer bichectomia, aprendi a fazer bichectomia também. Então, bichectomia virou uma febre, todo mundo fazer bichectomia. Aí teve o movimento do implante. Começou, todo mundo mudou e direcionou e foi aprender a fazer implante. Aí teve o movimento dos alinhadores, todo mundo caminhando para os alinhadores. Movimento da harmonização orofacial, a massa da odontologia indo para a harmonização orofacial. Sempre no sentido do quê? Pensando numa fala de que a odontologia está saturada, que a gente precisa se diferenciar, que está muito difícil um retorno financeiro na odontologia, afinal de contas são mais de 600 faculdades no Brasil e mais de 400 mil dentistas, é muito difícil a diferenciação. Só que qual é o problema? O problema é que todo mundo busca
as mesmas soluções. Então a gente vê esse movimento de fala, né, de massa, né, buscando essas diferentes especialidades, diferentes abordagens, sendo que a gente tem outras maneiras de trabalhar. E aí quando a gente pega esse dentista, ele fala, não, eu estou inovando, estou investindo, estou fazendo tudo que tem mais de inovador. E a gente olha para a clínica dele, para a abordagem dele acaba não sendo muito diferente do que a gente tinha, né, décadas atrás, sabe? Será que você está realmente inovando na sua profissão? Será que você realmente está colocando de fato inovação na sua abordagem? Não só lá colocando o scanner e escaneando. Escaneou, legal, é muito maravilhoso, mas você mudou a sua abordagem de fato? Você está tendo outros resultados? Porque eu vejo muitas pessoas que falam assim, laser, tá bom, eu não preciso de laser, eu já tenho ótimos resultados clínicos. Eu não preciso, né? E aí quando você vai ver, essa pessoa realmente, ela até tem resultados, mas ela poderia fazer uma odontologia muito melhor, com uma abordagem diferente, tá? E o pior não é nem essa questão, né? A gente vê que a pessoa, ela não se abriu, até para ouvir, né, do que é o laser, o que o laser é capaz de fazer. Por isso que a gente fez o documentário. Então o documentário tá aí para vocês, assistam para vocês abrirem a mente com relação ao que é possível fazer na odontologia, mas tem pessoas que não conhecem o laser e por não conhecer falam, o laser não funciona, tá? Laser não faz muita diferença. Pode fazer o laser, mal não vai fazer. Eu ouço muito isso. Pode fazer laser, mal não vai fazer, tá? E aí, o que a gente vê? Essa pessoa, muitas vezes, ela não conhece. Ela fala isso porque ela não conhece laser. Mas a gente sabe que laser funciona sim. Eu sei que laser acelera a reparação 3 vezes. Eu sei que o laser forma um tecido, falando do baixa potência aqui, por exemplo. Em baixa potência, ele consegue fazer um trabeculado ósseo, por exemplo, no pós-operatório, que use laser, numa osso-integração, um trabeculado ósseo com maior quantidade e qualidade de tecido, sabe? Então, a gente não se pergunta mais se laser funciona ou não funciona. O que a gente faz é, sim, estudar qual é a melhor maneira de usar laser, mas que laser funciona, a gente não se questiona mais. E isso a gente sabe desde 1967, quando a gente teve, o laser é de 1960, tá? Em 1967, esse professor da Hungria, ele recebeu um equipamento de laser de baixa potência e ele, né, foi fazer as pesquisas para ver o que acontecia com essa luz especial, que tinham inventado uma luz especial. O que essa luz especial faz no tecido biológico? E aí ele raspava os ratinhos, irradiava os ratinhos e via que no ratinho que ele usava laser, o pelo crescia muito mais rápido do que no ratinho que ele não usava laser. E aí o que ele fez? Aumentou muito a energia, muito, muito. E aí, quando ele aumentou a energia e irradiou esses ratinhos pelados, ele via que o pelo nem crescia. Comparando com o ratinho que ele não irradiou, o ratinho que irradiou com muita energia, o pelo crescia atrasado. Era melhor não ter feito nada do que ter usado uma energia excessiva, tá? Então, desde esse primeiro estudo, a gente sabe que o efeito do laser depende da quantidade de energia, da dose de energia que a gente dá para o tecido. Por isso que a gente sempre fala 1 joule de energia, 2 joules de energia. Como é que é o protocolo? O pessoal pergunta, né? Vocês vão ver que essa pergunta, como é que é o protocolo? A gente vai trabalhar ela amanhã, tá? O que é o protocolo de laser? Que a gente fala 1 joule, 2 joules, potência. Na aula de amanhã a gente vai aprender a elaborar o nosso protocolo. Mas, só para vocês entenderem a importância disso. Porque, dependendo da energia que eu dou para a célula, ela pode ser estimulada ou ela pode ser inibida, tá? E aí vocês estão vendo o ratinho com queimaduras, né? Ele queimava os ratinhos e no ratinho da esquerda, onde ele usou laser, você vê a reparação muito acelerada, tá? Com relação ao ratinho que ele não usou laser. Então a gente sabe desde sempre que laser funciona, tá? Legal, Marina, aprendi, já sei, você já me convenceu. Como é que a gente faz então para a gente ter aí, interagir com os diferentes tipos de laser no tecido? Como é que funciona? Vamos lá. Quais são os tipos de laser, pessoal? A gente vê no mercado, só para retomar aqui com vocês, né? A gente vai ver os tipos de laser, como eles interagem no tecido, qual o mecanismo de ação de cada um deles e como é que a gente escolhe nosso laser para a clínica, tá? Existem diferentes tipos de laser. Se você vai, esse ano o CIOSP tinha várias empresas, cada vez mais, tem várias empresas chegando no Brasil, comendo pela beirada, tem uma japonesa chegando, tem uma italiana chegando, coisas que a gente, quem percebeu no CIOSP percebeu, sabe? Além das que a gente já tem estabelecidas no Brasil, tem muita empresa que enxergou o mercado brasileiro. Afinal de contas, somos mais de 400 mil dentistas, né? E que investem na profissão.
Então, o mercado brasileiro é maravilhoso, cada vez mais empresas de laser chegando. Mas você fala, mas Marina, isso só faz eu me perder, porque são tantas opções que eu me perco. Fique tranquilo, presta atenção na aula de hoje, que você vai entender no final dessa aula tudo sobre os tipos de laser que a gente tem aí no mercado. Combinado? Por que tem diferentes tipos? Cada um serve para uma coisa. Mas o que eu preciso saber em comum entre eles? Que laser, né, a palavra laser, a primeira letra da palavra laser é light. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que é o quê? A forma como a luz é produzida. O laser ele é uma luz que é produzida de uma maneira especial e que faz dela uma luz especial, que tem efeito biológico, tá? Então, laser é luz. Isso é muito importante a gente entender esse conceito. E é uma luz diferente da luz branca. Então, essa luz especial, ela vai toda numa direção, ela tem características físicas especiais que vão conferir a ela essa capacidade de ter um efeito no tecido, tá? Então, vamos partir desse pressuposto. Tá bom, o laser é uma luz. Quais são os tipos de laser que a gente tem aí no mercado? Existem 2 tipos de laser na odontologia, tá? 2 tipos de laser. Independentemente da quantidade de laser que você vir no congresso, a gente pode, né, separar esses lasers em 2 tipos. Os lasers de alta potência, que são os lasers capazes de cortar tecido, de fazer cirurgia. Então, cortar tecido mole, de remover tecido cariado, tá? E a gente tem os lasers de baixa potência, que são os lasers, entre aspas, terapêuticos, capazes de fazer aceleração da reparação tecidual, analgesia, tá bom? Então são os lasers que a gente vê que não tem alteração de temperatura no tecido. Ele consegue agir em nível celular, tá? Muito bem. Então quando a gente representa isso clinicamente, o laser de baixa potência à esquerda, ele está fazendo o quê? Uma fotobiomodulação. Então tem ali uma lesãozinha, provavelmente uma fase de crosta no herpes, onde a gente está usando um laser vermelho para acelerar a reparação dessa lesão. E do lado direito da tela aí vocês estão vendo um laser de diodo fazendo uma gengivectomia para fazer uma restauração imediata em resina composta, uma restauração estética. Olha que maravilhoso, né? Então, eu preciso fazer uma restauração classe 5, nível gengival. O que eu vou fazer? Laser de diodo, gengivectomia e restauração imediata, porque ele consegue fazer essa remoção de tecido sem uma gota de sangue. Isso é o quê? Laser de alta potência, que corta, tá? Então, só para a gente entender essas diferenças aqui entre laser de alta e laser de baixa. Combinado? Essa é a classificação. Agora vamos olhar um pouquinho como é que cada um deles interage com o tecido. Como eu falei para vocês, o laser é uma luz. E essa luz, ela é composta por pacotinhos de energia. Então imagina um feixe de luz. O feixe de luz, ele é composto por vários pacotinhos de energia, que são os fótons, que é a unidade da luz, né? E eles se propagam no universo fazendo uma trajetória de onda, tá? Inclusive, essa onda faz ali um campo eletromagnético ao redor. Por isso que o laser a gente considera uma radiação eletromagnética, tá? Só para vocês saberem. Só que, como é que funciona isso? Vocês veem, o fóton do laser, ele caminha fazendo uma onda. Por isso que a gente fala em comprimento de onda do laser. A primeira coisa que a gente vê quando a gente vai num CIOSP, quando a gente vai num congresso e a gente vai se interessar por um laser, o vendedor vira pra gente e fala assim, esse laser aqui, ele tem 660 nanômetros. Você fala, que é isso? O que esse cara tá falando? 810 nanômetros, do que se trata, né? Nada mais é do que o comprimento de onda do laser, que é justamente a distância entre 2 picos da onda. Então, os fótons que saem daquele laser, que fazem aquele feixe laser, eles têm uma distância entre os picos da onda de 660, de 810, tá? E por que esse comprimento de onda ele é tão importante e todo mundo que trabalha com laser precisa saber o que é? Porque na maioria das vezes nos cursos, quando a gente começa a falar disso, a pessoa fala, ai, que coisa, lá vem essa física chata. Eu juro que eu paro aqui. Até porque a gente tem muito conteúdo para falar, eu não vou aprofundar nisso, mas, só para vocês saberem, então, a gente tem esse comprimento de onda porque é justamente o comprimento de onda que vai dizer para que serve cada laser. Como? A gente tem substâncias no tecido, que são chamadas de cromóforos, que são as substâncias responsáveis por absorver a energia do laser. Então, o laser é uma luz que tem a sua energia. Lembra dos pacotinhos de energia? Né? O laser é formado por pacotinhos de energia. Então, essa energia dessa luz laser, ela precisa ser absorvida pelo tecido, certo? Quem é que absorve essa energia no tecido para ter o efeito? Essas substâncias que chamam cromóforos.
Só que ela vai absorver ou não, dependendo do quê? Do comprimento de onda do laser. Então, esse gráfico que vocês estão vendo na tela são o quê? Os cromóforos, que são as substâncias que absorvem o laser no tecido. Então, vocês estão vendo aí, eu estou vendo melanina, eu estou vendo hemoglobina, eu estou vendo água. São as substâncias que absorvem os lasers no tecido, tá? E dependendo do comprimento de onda. Então, se você for ali na curva do 810, que é um tipo de laser de diodo, por exemplo, esses lasers de diodo que a gente vê cirúrgicos, 980, você vai subir a linhazinha ali do 980 e vai ver que ele é absorvido por quem? Melanina, hemoglobina. Então, puxa vida, significa que esse laser, que é absorvido por melanina e hemoglobina, nessa faixa desse comprimento de onda aí, 810 até 980, ele é um ótimo laser de tecido mole, cirúrgico de tecido mole, tá? E o laser de Erbium, que a gente vê remoção de tecido cariado, remoção de lentes e facetas, ele gosta de água e hidroxiapatita. Vocês estão vendo aí, ó, vai lá por quase 3.000, sobe a linhazinha do quase 3.000. Vocês vão ver o pico de absorção na água, que é o principal cromóforo para o laser de Erbium, que é quem? Principal substância que absorve o laser no tecido. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a saber para que serve um, para que serve outro, tá? Por isso que a gente fala tanto em comprimento de onda, tá? Então, como é que o laser ele vai interagir com o tecido? Depende do comprimento de onda, e aí ele vai chegar no tecido, e se tiver o cromóforo para ele, o que ele vai fazer? Ele vai ser absorvido. Para ter efeito, eu preciso ter absorção, precisa ter essa afinidade, tá? E ele pode, claro, refletir, a gente tem maneiras de trabalhar para diminuir reflexão, tem vezes que eu quero até que ele penetre um pouco mais para ser absorvido em profundidade, mas enfim, a principal interação que eu preciso ter é a absorção. E para isso eu preciso combinar comprimento de onda com o tipo de cromóforo, tá? E é claro, né, toda vez que a gente vai ter uma interação do laser com o tecido, a gente tem algumas coisas que pesam aí, tá? Vou dar um exemplo, o comprimento de onda. Acabei de falar para vocês. Você quer cortar tecido mole sem sangramento? Você vai usar um laser de diodo, tá? Não, você quer cortar tecido mole, mas às vezes sem anestesia, com um pouquinho de sangramento, você vai usar o Erbium, porque ele vai interagir mais com a água. Então a gente consegue ir trabalhando assim. Você quer usar um laser para reparação de tecido mole, superficial? Vai usar um vermelho do laser de baixa. Não, eu preciso de penetração. Vai usar um infra. Eu estou falando aqui por cima, mas daqui a pouco a gente vai entrar com mais profundidade nisso, tá? Não fique ansioso de querer anotar, assim, infraprofundidade. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Estou dando exemplo aqui para vocês como é importante o comprimento de onda em todo esse processo, tá? A dosimetria vocês também já viram. Vocês estão vendo uma curvinha ali, né? Uma parábola, que mostra o quê? Quanto mais energia, melhor o efeito. Melhor o efeito. Chega uma hora que se eu aumento a energia, o efeito vai piorando, piorando, até a hora que eu entro numa inibição. Então, o laser de baixa potência, ele é dose dependente, tá? Eu não posso sair dando a energia que eu quero. E é óbvio que isso vai depender muito da dinâmica de radiação. Tô parado no mesmo ponto? Tô varrendo? Tô com a mão afastada? Tudo isso influencia a interação da luz. Existem características do tecido que também são importantes. É um paciente idoso? O paciente idoso tem um metabolismo mais lento, eu preciso de mais energia. Talvez, só que esse paciente ele tem um tecido muscular mais atrofiado, a pele mais fina, então talvez compense essa energia que eu teria que dar mais por causa do metabolismo mais lento da célula, eu compenso porque na verdade o tecido ele tem mais penetração. Uma criança tem um metabolismo mais acelerado, então eu posso dar uma energia do laser de baixa menor. Então é claro que gestante, gestante a gente não tem contraindicação. Mas, às vezes, pode ser que aconteça alguma coisa com essa gestante. Como é que você vai provar que não foi o laser? Será que eu posso usar o laser na gestante? Será que eu devo? Então, tem coisas que a gente precisa levar em consideração na hora de trabalhar com o laser, que estejam relacionadas tanto com o laser quanto com o tecido paciente, tá? O tom de pele do paciente. Tom de pele com fototipo alto. Puxa vida, absorve muito mais energia do laser, eu não vou conseguir usar uma energia mais alta. Então, vocês vão ver falando assim, para parestesia usa 4 joules. Se você usar 4 joules no paciente com fototipo alto, você vai queimar esse paciente, tá? Então, sempre tem que levar esses fatores todos em consideração, certo? E com relação ao mecanismo de ação desses lasers? Então, a gente já viu que a gente tem alta e baixa potência, a gente já viu que os lasers de baixa são terapêuticos, os de alta são capazes de cortar e remover tecido, a gente já viu que para ter efeito precisa ter absorção e que essa absorção depende do comprimento de onda do tecido
e dos cromóforos que estão nesse tecido. Resumindo o que a gente viu até agora, se você está chegando agora aqui, né? Eu falei que a gente tem muito conteúdo, aqui é curso, tá? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, o pessoal da sala VIP está aqui, né? Daqui a pouco a gente vai estar ao vivo depois dessa aula para discutir, tirar dúvidas. E o pessoal que está aqui no YouTube, tá ali o chat, né? A equipe colocou no chat. Caso vocês tenham qualquer dúvida, pode entrar em contato com o nosso suporte, que a gente ajuda vocês em toda essa trajetória ao longo das nossas aulas. A gente vai hoje, amanhã e depois de amanhã, sempre às 8 horas da noite. Combinado? Terceiro ponto da nossa aula de hoje, mecanismos de ação, né? Como é que é o mecanismo de ação desses lasers e como é que é o efeito clínico deles, tá? Vamos lá. A gente já viu que são laser de alta e laser de baixa potência. Como é que cada um deles atua? Mecanismos do laser de alta. Eu preciso que o alta potência tenha capacidade de corte. Ele tem que poder cortar um tecido mole, fazer uma gengivectomia, fazer uma frenectomia, remover tecido cariado. E o baixa potência? Efeito terapêutico. Ele vai fazer uma analgesia, acelerar a proliferação celular. Vocês conseguem perceber que são mecanismos muito diferentes, tá? Quando a gente fala do baixa potência, eu estou falando tanto daqueles equipamentos portáteis que a gente vê, e eu vou mostrar para vocês na quinta-feira, né, quais são os equipamentos que a gente tem no mercado, eu vou mostrar para vocês na nossa terceira aula como é que trabalha, como é que esse equipamento, como é que a gente manipula, tá? Quais são os que tem no mercado. Mas a gente está falando também dos clusters, né, que são os LEDs que chegaram para ficar. A gente tem os LEDs que também conseguem ter esse efeito de baixa potência, que é para fotobiomodulação. Então a gente tem alguns equipamentos já no mercado para essa finalidade, além dos lasers portáteis que está todo mundo mais acostumado. O que eu preciso entender dos lasers de baixa potência especificamente? Que a gente trabalha principalmente, primariamente, com dois tipos de comprimento de onda. Os lasers, eles têm o vermelho e eles têm o infravermelho. Então a gente compra o equipamento, vocês vão ver na nosso hands-on, a gente compra o equipamento que tem uma saída única, mas ali na pontinha a gente vê as duas saídas, vermelho e infra. Mas Marina, legal, vermelho e infra tá dentro do meu laser de baixa potência, para que serve? Por que eu preciso ter esses dois comprimentos de onda diferentes? Eu preciso ter esses dois comprimentos diferentes porque o vermelho ele tende a ser usado mais para superfície. Então é um comprimento de onda que a gente vai usar para afta, para reparação da afta, que a gente vai usar para mucosite oral, para ferida cirúrgica, para tecido gengival pós-raspagem. Tudo que a gente quiser atuar mais em superfície, eu vou usar o comprimento de onda do vermelho. Quando eu quiser atuar mais em profundidade, aí sim eu vou usar o comprimento de onda do infravermelho. DTM, edema, vou usar para movimentação ortodôntica, né? Pus o alinhador, hoje é dia de eu chegar em casa, troquei a placa hoje do alinhador. Vou chegar em casa e fazer irradiação. Vou fazer na boca toda? Não, já falei com a minha orto, eu falei, Fabi Félix, minha orto maravilhosa, ela virou e falou assim, Má, você vai fazer nesse dente, é aqui que a gente está fazendo a movimentação nessa placa. Então eu vou focar a irradiação com infravermelho nesses dentes onde estou fazendo a movimentação, né, que eu preciso da movimentação. DTM, eu vou fazer em situações onde eu preciso de profundidade. Então eu estava contando para vocês que eu troquei hoje a plaquinha do meu alinhador. Então eu já perguntei para a Fabi, né, Fabi Félix, que é a minha orto, eu falei, Fabi, qual é a movimentação que vai ser feita? Quais são os dentes? E aí eu vou chegar na minha casa com o infravermelho e vou irradiar na região radicular com qual laser? Infravermelho. Por quê? Porque eu preciso de penetração para modular o processo inflamatório e acelerar essa movimentação ortodôntica, além de aliviar aquela dor que eu sou muito sensível e aquela dor parece que está apertando meu cérebro, mesmo, né? Eu falei, gente, eu achei que era tão tranquilo. Ela falou, é só uma plaquinha, tirou uma com a minha cara ainda, é só uma plaquinha, porque realmente é aquela sensação da movimentação ortodôntica que eu tive quando eu tinha 15 anos e estou passando tudo de novo. Então, assim, só para vocês entenderem, é o infra que eu vou usar. Por quê? Profundidade, penetração, tá? Isso a gente está falando a grosso modo, combinado? E a gente vai ver ao longo da nossa imersão que eu tenho outras indicações de infravermelho, além da profundidade, tá? Como dor, como situações onde envolva tecido nervoso, tá? Parestesia, paralisia, nevralgia. E o vermelho, além da tecido superficial, a gente vai ver também ele no ILIB e na terapia fotodinâmica.
Hoje ainda a gente vai falar de Lib e terapia fotodinâmica, não saiam daí, tá? E aí quando a gente pega a comparação, vermelho superficialmente, fazendo ali uma radiação numa lesãozinha no lábio, e o infravermelho na região apical, num caso que eu faço muito na endo, num pós-operatório. Então eu acabo a endo, pelo menos uns 3 pontinhos ali na região apical eu faço para melhorar essa sensibilidade pós-operatória aí na sessão e ter mais tranquilidade, tá? Quem é que absorve o laser de baixa potência? A gente tem várias teorias e já foram provadas várias substâncias capazes de absorver o laser de baixa, mas o que a gente mais considera e que tem um efeito primário é a mitocôndria. Se vocês não lembram, a mitocôndria celular é aquela organela responsável por produzir a energia celular, que é o ATP. Olha que maravilhoso. Então o laser age diretamente na organela responsável por aumentar a energia celular. E aí quando a gente usa o baixa potência, que vai aumentar a produção de ATP, vai ter uma série de sinalizações celulares ali que vão resultar no aumento da atividade celular, culminando em aumento da reparação tecidual, e a gente está falando em taxas em torno de 3 vezes mais rápida a reparação. A gente consegue promover analgesia, tá? E para isso a gente vai falar amanhã sobre os protocolos para cada uma dessas situações. E a gente consegue modular a inflamação. Cada uma dessas indicações pede um protocolo específico e a gente vai aprender a determinar eles amanhã. O que eu preciso que vocês saibam hoje? Hoje entendam que esses 3 efeitos clínicos são os 3 principais efeitos clínicos do laser de baixa potência. Por isso que hashtag laser na bancada, o laser ele fica ligado em cima da bancada para eu usar a todo momento. Porque não tem como, tudo que a gente faz no odonto pede uma dessas situações clínicas, tá? E aí, como é que a gente chama o conjunto desses efeitos clínicos? Fotobiomodulação. Foto da luz, porque o laser é uma luz, tem os fótons, né? E biomodulação, porque a gente nessa biomodulação, a gente consegue modular a resposta. Lembra? Muita energia, a gente atrapalha até a resposta celular, pouca energia não funciona, energia ótima funciona. Modulação da inflamação, a gente não está falando em efeito anti-inflamatório, tá? Então, a gente tem essa capacidade de biomodular com luz. Por isso que o efeito do laser de baixa é fotobiomodulação. Se alguém falar, mas o que é fotobiomodulação? É analgesia, aceleração da reparação tecidual e a modulação da inflamação, tá? E quando a gente parte para a clínica, eu vejo muita gente que fala assim, Marina, eu vou comprar só o laser que tem vermelho? Vou comprar só um laser que tem infravermelho? Puxa vida, para você usar o laser de baixa com todo o potencial na sua clínica, compre com os 2 comprimentos de onda. Por quê? Numa mesma situação clínica, num pós-operatório, vocês vão ver aí, ó, a gente vai usar para comissura labial o vermelho, mas a musculatura ficou afastada com aquele afastador para cirurgia na exo, a gente vai usar o infra na musculatura. O paciente ficou com a boca aberta, tá morrendo de dor na articulação, infravermelho. E na ferida cirúrgica, o vermelho. E no alvéolo, que eu quero estimular a reparação óssea, infravermelho. Então, num pós-operatório, por isso que quando as pessoas falam, Marina, qual é o protocolo para o pós-operatório de exo? Dá para usar o laser? Eu falo, quantas vezes? Qual deles? Todos, né? Quando a pessoa me pergunta qual é o protocolo para o pós-operatório, olha quantas indicações a gente tem de pós-operatório. Com vermelho, com infra, em diferentes situações clínicas, tá? Então, olha aqui, na expansão ali, tá vendo? Na maxila, onde eu vou usar o laser? Você vai sempre direcionar o laser, é uma luz. Ele precisa ir onde está acontecendo o evento celular que você quer interferir. Então, é aqui que precisa reparar? É ali que eu vou direcionar a luz. É aqui que está acontecendo a inflamação? É ali que eu vou direcionar a luz. Então, o que a gente faz na minha movimentação ortodôntica? Eu vou na raiz dos dentes, onde está acontecendo a movimentação, porque é ali, naquele periodonto, que está acontecendo o processo inflamatório, e eu vou distribuir pontos de radiação nesta região para que a luz interaja com aquele tecido, tá? Então, é assim que a gente tem que raciocinar o uso do laser. E para isso, os 2 comprimentos de onda são muito importantes. A gente tem, eu vou mostrar na quinta-feira para vocês, tem os LEDs também, que antigamente, não antigamente, mas vamos falar de uns 4 anos para cá, eles ganharam muito mercado. A gente falava, puxa, os LEDs são uma realidade, mas ainda estão muito engatinhando. Hoje em dia, não. Os LEDs chegaram para ficar. Eles não são lasers, eles são primos dos lasers. Então, o laser, para ser essa luz laser especial, ela tem essas características. Vocês estão vendo que é uma luz que vai numa direção só, tá vendo? Que tem uma cor pura. O LED, ele tem uma cor pura. Então, se eu falar num LED violeta,
num LED azul, que é o que a gente polimeriza a resina no consultório, ele tem a cor pura dele, mas ele não é capaz de ir em uma direção só, então ele não é colimado, né? E também não é coerente, os fótons não sincronizam. Então, o LED ele não é a mesma coisa que laser, mas ele é um primo, ele é parecido. E aí, quando a gente está falando que uma célula ela precisa daquela cor de laser, daquele comprimento de onda, o LED, num determinado comprimento de onda, também consegue fotobiomodular. Então, às vezes, numa ferida, eu posso usar um laser vermelho, mas eu também posso usar um LED vermelho. E a gente vê cada vez mais equipamentos chegando para fotobiomodulação que são LEDs e não são lasers. Os dois podem ser utilizados, claro que a gente vai ter indicações específicas para cada um, só para vocês saberem, tá? Quando a gente fala em fotobiomodulação, é esse uso do laser de baixa potência. Existe o ILIB, que muita gente conhece, porque foi feito um marketing muito grande em cima do ILIB, que é o quê? O ILIB é uma abreviação do quê? Da irradiação intravenosa do sangue. Então é uma técnica lá da década de 70, lá da Rússia, onde o pessoal colocava uma fibra de laser dentro da corrente sanguínea para irradiar células da corrente sanguínea. Com que objetivo? Com o objetivo de ter essa fotobiomodulação que a gente consegue localmente, mas acontecendo em nível sistêmico, tá? E é muito interessante, porque a gente vê esses artigos vindo e herdados, né, vindos e herdados dessa época, mas o que a gente consegue ver aqui é o efeito clínico disso. É claro que a gente, hoje em dia, o nosso laser ele tem uma potência um pouco maior, então a gente consegue fazer isso sem a necessidade de ter essa invasão, né, menos invasivo. Uma pulseira que posiciona o laser num vaso superficial, numa artéria superficial, já é suficiente para irradiar as células do sangue. Eu não preciso fazer esse acesso intravenoso, tá? Que é o que a gente faz hoje em dia mesmo na técnica de ILIB. O ILIB, ou a fotobiomodulação sistêmica, para que serve? A gente consegue melhorar sistema imunológico sistemicamente, né? Sistemicamente ficou maravilhoso. O sistema imunológico, a gente consegue fazer uma atividade antioxidante, melhorar a saturação sanguínea, foi muito usado na Covid-19, tá? A gente consegue trabalhar, então, os pacientes com doenças crônicas, autoimunes, degenerativas, tudo isso a gente consegue fazer com o ILIB. Longevidade, né? A pessoa fala, baita estresse. Por quê? Porque atua na superóxido dismutase, que é uma enzima orgânica, nossa, natural, que é um ótimo antioxidante, né? Então, assim, o ILIB ele tem uma série de indicações. Como eu estava conversando com vocês no VIP ontem, né? O ILIB, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente ainda tem aí uma construção do embasamento científico acontecendo. Então, a gente não pode usar para todo mundo, de qualquer maneira, para qualquer coisa, né? Não, eu preciso ter ali o diagnóstico, eu preciso ter o background desse paciente, eu preciso saber qual é a indicação que eu estou tendo, porque eu só posso atuar como dentista. Então, eu posso oferecer para o paciente o ILIB num pós-operatório? Posso. Eu quero melhorar a resposta do paciente, né, inflamatória. Eu posso fazer o ILIB nele. Agora, se ele chega com uma pressão alta e eu, dentista, vou fazer o ILIB para controlar a pressão, isso eu não posso, né? Eu tenho que mandar e indicar o paciente para fazer o tratamento com o médico. Eu não posso atuar nessa situação. Daria na mesma coisa que o paciente que tem um Parkinson ou Alzheimer, e aí chega no neuro e o neuro fala, olha, a doença periodontal piora o seu Alzheimer. E ele tira uma coretinha e começa a raspar o paciente no consultório dele, entendeu? Seria a mesma coisa do que o paciente chegar com a pressão alta no nosso consultório e a gente querer tratar essa pressão alta. Então, cada um no seu quadrado. Eu só posso fazer o ILIB com o cunho odontológico, tá? E aí são feitas várias sessões, tá, Vitor? Aí dependendo do protocolo. Normalmente, quando a gente quer lidar com uma situação mais tranquila, no sentido da longevidade, um quadro de estresse e tal, a gente tende a fazer energias menores, menos tempo de LIB. Ou crianças, menos tempo de LIB. Quando a gente tem uma enfermidade instalada, alguma situação que a gente queira de fato atuar e tratar, energias mais altas. Então, a gente faz mais tempo do ILIB, tá? Mas não existe um protocolo pré-definido padrão. Cada paciente pede um protocolo específico, assim como todo tipo de aplicação que a gente tem com o laser, tá? E aí como é que a gente faz? A gente manipula, né? Acha uma artéria, a artéria radial é a principal via que a gente tem, apesar de existirem outras vias, intranasal, sublingual, na perna, na carótida, tá? Tem várias vias, mas a gente tem inclusive equipamentos específicos, né? A DMC fez o ILIB, que é um equipamento
específica, uma pulseira de laser já para fazer o ILIB, porque aí você tem o seu laser de baixa livre para fazer qualquer outra coisa. Então, meu paciente tem parestesia. Eu posso colocar a pulseira dele no ILIB e, paralelamente, usar meu laser para fazer irradiação desse paciente, né? E eu sei que a Ecofibras também tem esse equipamento, tá? Pode ser usado em criança também. Isso aí. Muito bem. Baixa potência, fotobiomodulação e fotobiomodulação sistêmica. Laser vermelho, laser infravermelho. Tá fácil, né? E como é que a gente... E o alta potência? E aí, nessa hora do alto, o pessoal fala assim, alta não me interessa. Alta potência é algo que está muito fora da minha realidade. E aí eu quero pedir para vocês, prestem atenção definitivamente, de uma vez por todas, sabe assim? Agora, hoje, aqui. Você já está aqui. Você já está prestando atenção. Fica comigo e presta atenção nessa parte do alta potência, porque sim, é para você. E por que eu vou dizer que é para você? Porque quando você começa a trabalhar com baixa, o próximo passo, e não demora muito, é um alta potência. E aí você vai desejar ter prestado atenção hoje aqui. Segundo, os pacientes já pedem procedimentos com laser de alta. E por mais que você não vá comprar seu laser de alta agora, você precisa saber para que serve, quais são as indicações, para não ficar com aquela cara na frente do paciente falando o que esse cara está falando. Os pacientes estão pedindo procedimentos com laser de alta. Então, presta atenção para você saber o que o laser de alta potência faz. Combinado? Existem vários tipos de laser de alta potência também e chegaram vários no mercado brasileiro. Mas eu vou falar para vocês o conceito, para que serve, quais são as indicações, para você saber a hora que o paciente perguntar, tá? Laser de alta potência, como é que ele atua no tecido? Enquanto o laser de baixa, ele atuava sem aumento de temperatura em nível celular, o laser de alta potência, ele atua através do aumento de temperatura, tá? Então, para ter efeito do alta, a gente tem que ter o quê? Aumento de temperatura. Mas esse aumento de temperatura, ele é controlado, por isso que é tão importante saber essa manipulação, para você não carbonizar, para não ter efeito, né, prejudicial ali para o tecido, para o paciente. E ele é controlado, e aí o que você faz ali, que é esse efeito fototérmico, aquela energia, ela é direcionada para o efeito clínico. Então, você fala assim, Marina, mas se você remover tecido cariado com laser de alta potência, você não está falando que ele aumenta a temperatura? Ele vai fritar a polpa. Não, porque aquele aumento de energia ele é tão localizado e direcionado para remover o tecido cariado que o tecido adjacente ele fica até resfriado. A gente coloca termopar em pesquisa e vê que o tecido adjacente ele fica até resfriado quando você faz remoção de tecido cariado com laser de Erbium, porque ele tem um sprayzinho de água que ajuda a resfriar. Tá? E no laser de diodo? Tudo bem, no laser de diodo a gente não tem a aguinha resfriando, mas aquela energia ela é direcionada, o aumento de temperatura, para vaporizar aquele tecido. Então a alteração tecidual ela é muito branda, se você souber trabalhar. Tá? E eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês verem justamente esse efeito no tecido quando você usa, né, de maneira correta. Tá? Então, o laser de alta potência, ele é o efeito fototérmico. Por quê? Porque a luz foto direcionada para um efeito térmico. E esse efeito térmico vai causar 3 principais efeitos no tecido. Quais são esses efeitos? Descontaminação. Onde o laser de alta potência atua, ele descontamina. Eu posso pegar esse laser, por exemplo, laser de diodo ou de Erbium, que são os que a gente mais tem no Brasil, colocar na bolsa periodontal, ele sozinho ali, ele descontamina. Eu não preciso de mais nada. Então nunca mais vou ter que fazer uma raspagem? Não, a gente faz coadjuvante. Não é que não vai precisar fazer a raspagem, não é assim. Sim, vai precisar fazer a raspagem. Por quê? Porque eu preciso remover o cálculo, né? Eu preciso fazer o tratamento tradicional, mas eu vou fazer o tratamento tradicional removendo mecanicamente o cálculo e depois eu entro com um laser que vai complementar essa descontaminação. Algo que eu não faço com a técnica tradicional. Por isso que a gente consegue resultados superiores quando a gente faz a associação da técnica tradicional com o laser, tá? Sempre a boa odontologia primeiro, sempre a minha profissão, a minha especialidade, o meu conhecimento primeiro e o laser junto. Isso também aprendi com o professor Carlos Paulo Eduardo, tá? Segundo efeito, vaporização de tecido mole. O que é isso? Eu vou fazer o corte do tecido e aí conforme o corte ele é a vaporização que a gente fala, aquela energia direcionada para remover o tecido. E terceiro efeito clínico, eu consigo atuar em tecido duro. Dependendo do laser, se eu estiver falando de um Erbium, eu consigo remover tecido duro. Tecido ósseo, dentina,
esmalte, eu consigo colocar implante, eu consigo fazer obtenção de enxerto ósseo, eu consigo fazer remoção de tecido cariado, eu consigo trabalhar em tecido duro, removendo o tecido duro com o hérbio. E o diodo, Marina? O diodo não é capaz de remover tecido duro. Eu já vi algumas pesquisas do diodo removendo tecido cariado, nada a ver, tá? O diodo ele consegue remover tecido mole, mas ele pode ser usado no tecido duro dental para poder alterar a morfologia dele. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não posso jamais estar proibido usar o diodo no tecido ósseo, tá? Eu posso causar uma necrose séria, como eu já vi algumas pessoas fazendo. Ah, eu vou fazer uma frenectomia labial e vou desinserir o freio do osso com o diodo. Puxa vida, é pedir para ter uma necrose absurda, eu já vi muitas vezes. Quando a gente faz frenectomia labial com o diodo, a gente não desinsere freio do osso, a fibra do osso. A gente faz a incisão e aquela fibra que está ali a gente não desinsere e ela vai ser reabsorvida porque ela perde totalmente a função, tá? Mas isso é assunto para um outro momento. Só para vocês saberem, tá? Que a técnica, a abordagem, ela muda. Combinado? E a gente tem procedimentos muito mais conservadores por conta disso. Existem vários tipos de laser de alta potência no mercado e a gente vai focar nos principais no mercado brasileiro, tá? Que são os lasers de diodo e os lasers de hérbio. Vamos falar um pouquinho dos lasers de alta, então? Vários tipos, por que vários tipos? Porque eu tenho vários comprimentos de onda, cada um vai servir para uma coisa. Vamos focar nos lasers de diodo? Aqui eu coloquei diodo e neodímio, por quê? Existe uma empresa no Brasil, que é a Fotona, que tem o equipamento de neodímio, tá? Apesar das pessoas não conhecerem. Mas o diodo, que é o mais frequente no mercado brasileiro, e o neodímio, eles têm indicações muito parecidas. Por isso que eu coloquei todo mundo aí no mesmo balaio, tá? Então vamos lá. Por que a gente tem o laser de diodo? Assim, e eu preciso ter o diodo e o hérbio. Qual que é a diferença deles? O diodo, ele gosta de melanina e hemoglobina. Então isso vai fazer desse laser um ótimo laser de cirurgia de tecido mole, tá? Então o laser de diodo é um ótimo para cirurgia de tecido mole. Só isso? Só vaporização? Não. Ele também consegue coagular, porque ele gosta de hemoglobina, não gosta? Então eu consigo fazer coagulação. Seja num transoperatório, estou fazendo uma frenectomia, começa a sangrar, o próprio laser ele vai lá e coagula, tá? Seja numa coagulação de hemangioma, por exemplo, uma lesão vascular, que eu à distância vou com o laser e consigo coagular essa lesão. Consigo fazer descontaminação, então eu pego a ponta do laser, trabalho ali, descontamino, e consigo também fazer alteração morfológica. Eu vou mostrar um exemplo de cada uma dessas indicações para vocês, tá? Então, olha ali uma coagulação de um hemangioma. A gente tem ali uma lesão vascular, a gente faz a compressão com uma lâmina daquelas de histologia para poder fazer o diagnóstico. Se essa lesão ela fica esbranquiçada, se você consegue fazer ali uma constrição pela pressão da lâmina, a gente sabe que tem um conteúdo ali de sangue que vai responder ao laser, tá? Então o que a gente faz? Fez o diagnóstico direitinho, fechei o diagnóstico de hemangioma, por exemplo, eu vou lá e vou fazer a irradiação. A gente coloca ali sempre um anestésico tópico poderoso, tá? Você pode fazer anestesia? Pode, porque o laser de diodo de alta potência, ele não tem a refrigeração, ele atua pelo aumento de temperatura, então o paciente ele vai sentir, tá? Por isso que é muito importante ou fazer anestesia tópica poderosa ou fazer mesmo uma anestesia infiltrativa ali, tá? O que eu vou fazer? Com laser de diodo de alta potência, uma varredura ali na região. Esse laser, ele vai, eu não vou tocar, porque se eu tocar eu vou cortar. À distância, esse laser ele vai passar o epitélio e vai ser absorvido. Hã? Já voltou? Até que parte vocês ouviram? Até que parte, pessoal? Conta aqui pra mim. Pessoal do VIP, eu sei que vocês estão de boinha. Ok, aqui, já tô sabendo. Voltou. Até que parte vocês ouviram, Letícia? Uma parte do anestésico tópico, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou voltar o vídeo, tá? Ele é um pouquinho longo, mas vocês vão ver. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o anestésico tópico ou fazer uma anestesia infiltrativa por conta do calor, que aí o paciente pode sentir sim, né? E eu vou pegar o laser e atuar à distância, tá? Sem tocar, porque se eu tocar eu vou fazer um corte. Então, sem tocar, o laser eu vou irradiar e ele vai atravessar o epitélio e vai ser absorvido no conteúdo, né, sanguíneo ali da lesão vascular. E aí, pelo aumento de temperatura, vai ter uma coagulação dessa lesão, que é imediata,
tá? Então, imediatamente a hora que eu irradio, muitas vezes eu já observo o tecido já esbranquiçado. Então, olha ali o laser trabalhando. Vocês estão vendo o laser trabalhando? Ele fica à distância. E aí o laser, eu não posso tocar. E aí ele vai ser absorvido dentro, né, do tecido ali, sem tocar, sem romper o epitélio. Imediatamente a gente observa, ó, o tecido esbranquiçado, coagulando. Quem trabalha com isso clinicamente e vê que às vezes a gente tem que fazer infiltração, glicose para lá e que não vê resultado, é maravilhoso. Esse processo vai ter um processo de reabsorção ali e essa lesão, tchau, tá? Muito bem. Essa é a coagulação. Esse é o caso da professora Luciane Azevedo, lá do Lelo. Dá uma olhadinha, 2 sessões. A gente costuma fazer uma sessão por mês, tá? Ah, Marina, quantas sessões? Depende do tamanho da hemangioma. Aquelas lesões enormes, às vezes a gente faz 5 sessões. Lesões pequenininhas, às vezes uma sessão é suficiente, mas sempre sem tocar à distância, tá? E aí, ó, 2 meses, 2 sessões depois, olha a diminuição no volume da lesão, né? E existe a coagulação do transoperatório. Então, eu estava fazendo uma frenectomia labial e uma gengivectomia. Tá vendo ali a gengivectomia com laser e a frenectomia? Começou um sangramento. O que eu faço? Com o próprio laser, eu vou lá e tocando, agora é tocando, né? Porque é um sangramento ali vivo. Eu preciso colabar o vaso que está causando esse sangramento. Eu vou lá com o próprio laser e ó, coagulei. Agora eu posso seguir a minha cirurgia, ó, continua a minha cirurgia tranquilamente, tá? Então só naquele pontinho de sangramento eu coagulei e o resto da cirurgia, vocês estão vendo, eu estou num transoperatório. Eu já fiz uma hemiarcada da gengivectomia e estou fazendo ali a frenectomia labial. Em que situação clínica você tem um transoperatório limpo assim, se não for com laser? Fala para mim. Laser para odontologia, Lara. Mas você está bem-vinda para a parte biológica, se aplica a toda a área da saúde, tá? Muito bem. Vamos ver como é que é a vaporização agora. A gente já viu coagulação. Como é que o diodo vaporiza? Ele vaporiza assim, ó, tocando. E aí, conforme eu corto, o que eu vou tendo? Uma coagulação. Então, o laser não tem o sangramento, tá? É claro que se eu pegar um vaso maior, uma artéria, vai ter um sangramento. Mas por isso que eu preciso aprender a trabalhar e ter bastante cuidado no meu diagnóstico, tá? E esse é um pós-operatório aí de 1 mês, de uma gengivectomia feita toda com laser de diodo, tá? Nesse caso aqui. E o pós-operatório, como é que fica? A gente prescreve uma dipirona, ou Tilenol no dia, ou o paciente está acostumado a tomar para dor, por precaução, porque fica cruento, tá? E aí no dia seguinte, dificilmente o paciente toma. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o laser corta, ele coagula e fotobiomodula. Só para vocês verem aqui um exemplo, então, ó, cirurgia com laser de neodímio. É muito parecido com o diodo, tá? Esse é um caso de leucoplasia também da Lu Azevedo. Olha ela removendo essa lesão na língua. Quando é que a gente faz uma remoção de um sashimi na língua do paciente sem ter uma gota de sangue, tá? Vocês vão ver que vai ter um momento que vai ter um pouquinho de sangramento e é muito mais por um esgarçamento na tração do tecido do que a ação do laser, porque onde o laser toca, ele corta e coagula. Tá? E é assim que a gente consegue fazer biópsias, a gente consegue fazer remoção dessas leucoplasia, a gente consegue fazer todo tipo de intervenção em tecido mole. Marina, mas eu não faço cirurgia de tecido mole. Eu não fazia também. Hoje é uma das coisas que eu mais sou apaixonada. Por quê? Porque com laser eu faço. Se eu precisasse fazer uma cirurgia dessa com a lâmina de bisturi, eu não faria, tá? Vamos lá. Esse caso, pessoal, é uma remoção de mucocele, tá? E eu vou até contar para vocês que eu ia fazer com o diodo. Por que eu escolhi, a escolha ali, né, o laser de escolha é um laser de diodo? Porque conforme o diodo corta, ele coagula. O hérbio, ele não tem essa capacidade de coagulação de um laser de diodo. Então já tá aí uma coisa para vocês saberem. Quando tem um tecido mais vascularizado, o ideal é a gente usar um diodo, ao invés de um hérbio, tá? Mas nesse caso eu estava com um monte de médico em volta de mim, e essa paciente ia para o centro cirúrgico e eu consegui convencer os médicos que não era uma situação de internação e sedação e que a gente poderia fazer no consultório e tal. E eu queria exibir meu hérbio para eles. Então eu falei assim, eu vou remover com hérbio e vou só coagular depois com o diodo. E foi o que eu fiz. Não teria necessidade, tá? Eu poderia ter feito ela inteira com o diodo nessa situação. Mas o que a gente vê então no pós-operatório? A gente consegue ver que teve um sangramento um pouco maior, mas ainda assim eu consegui, né, fazer a coagulação com laser de diodo. A remoção foi feita com hérbio, coagulação com diodo e o tecido fica cruento. Essa paciente com essa lesão nessa região, os médicos já tinham avisado ela que ela teria um prejuízo estético ali, tá? Esse foi o pós-operatório imediato, e aí os médicos tinham falado que teria um prejuízo estético porque a lesão era bem na linha do sorriso. Olha aqui o imediatamente após. 0 prejuízo estético.
Mas, como é que a gente faz isso? A lesão ela fica cruenta e a reparação ela acontece em segunda intenção. A gente só consegue fazer isso porque a gente está com um equipamento que faz uma coagulação perfeita e aí a gente não tem o risco do sangramento pós. Combinado? Olha 2 dias após a reparação avançada dessa paciente. E aí, outro caso de reversão de mucocele. Olha o tamanho desse mucocele. Olha ali no inicial. Olha 10 dias após. Também, linha do sorriso, a gente faz excisão cirúrgica, reparação por segunda intenção. Eu vou mostrar como é que ficou o pós-imediato desse paciente. Bom dia, tudo bem? E com você? Respondendo o WhatsApp da nossa equipe, né? Nem parece que fiz uma cirurgia. Não me canso de elogiar você. Não sei se estou falando com a professora, com a Marina. Por onde me perguntam, mas está caminhando muito bem, não tive dor alguma, mas tomei um paracetamol por profilaxia. Tirei a foto 2 dias depois e agora vou tirar no 5º dia. Dá uma olhada no zero dor, mas profilaxia. Dá uma olhada, pessoal. Isso aqui é muito profundo, né? Foi uma lesão gigante que a gente removeu. E aí, a reparação de 10 dias. A gente não coloca nada, Letícia, nada na ferida cruenta, tá? A gente deixa a reparação acontecer, nada na ferida cruenta. E aí, 10 dias depois, olha o que a gente tinha nesse tecido e olha a reparação, pessoal. Então, é muito avançado e a gente só consegue quando a gente trabalha com laser, tá? Olha essa técnica de frenectomia com o laser de diodo. Quando a gente faz a técnica correta, a gente tem zero carbonização, ou é muito pouca carbonização, com a coagulação perfeita, tá? Ó, coagulação perfeita e o tecido ele fica cruento, pronto para reparar. Então, olha o que é um pós-operatório de uma cirurgia de frenectomia lingual. A gente não pode ver aquele acastanhado, aquela coisa toda, não é legal, tá? A gente não volta, Vitor, não tem retorno, não tem recidiva, que a gente fez a remoção total da mucocele. A gente consegue enxergar a glândula sendo removida, tá? E na frenectomia lingual ou labial, é isso que a gente precisa ver, um tecido cruento. A gente não coloca nada na lesão e essa reparação vai acontecer por segunda intenção. Por quê? Quando a gente corta com laser de diodo, ele coagula e na subsuperfície a gente tem ali uma fotobiomodulação. Então, esse pacientinho, ele vai tomar uma medicação analgésica ou anti-inflamatória por precaução, porque ele vai ver um negócio ali cruento e vai falar, meu Deus, socorro, mas não pode suturar, tá? A pessoa falando, não precisa de sutura na frenectomia? De jeito nenhum. Por quê? Quando a gente corta com diodo, a gente dá uma selada na carne. Você não pode suturar. Se você sutura, você piora o pós-operatório, tá? É reparação por segunda intenção. Só que nessa fotobiomodulação que a gente consegue no tecido, o paciente toma a medicação, só que ele dificilmente toma no 2º dia. Então, quando eu falo para vocês, eu falo, venha na imersão laser na bancada, eu vou mostrar para vocês uma odontologia diferente, uma abordagem diferente. Pessoal, é abordagem diferente. Não adianta a gente falar que o laser ele é mais uma tecnologia. É você pegar uma lâmina de bisturi, cortar, ter aquele monte de sangue, dar ponto, o paciente fica sem falar, aquela dor horrorosa, risco de sangramento, ou uma gengivectomia que a gente faz na boca toda do paciente e ele sai e come uma macarronada. E faz uma reparação por segunda intenção, tá? Eu tive pacientes que saíram para almoçar comigo depois comendo aquele queijo borbulhando, ainda anestesiado da cirurgia, tá? Então, assim, é outra abordagem. Só que isso, olha esses casos, né, que a gente vê, mucocele, gengivecto, frenectomia lingual, labial. O que eu preciso entender? Que eu preciso ter o protocolo certinho para poder fazer, eu preciso conhecer a boa odontologia, eu preciso entender do espaço biológico, porque se eu invadir espaço biológico, seja com a lâmina de bisturi, seja com laser, vai ter recidiva, tá? Então, a boa odontologia primeiro, tá? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com laser de diodo, eu preciso saber trabalhar. Se eu não fizer a técnica correta, se eu não limpar o laser direitinho, se a dinâmica de corte não for certa, o que eu vou ter? Carbonização, tá? E aí, eu sei que não é, às vezes eu vejo essas lesões mais acastanhadas, essas lesões, sabe, de carbonização, o pessoal fala, é normal, é o laser. Não, não é, tá? A gente precisa realmente ter um controle do laser para poder atuar dessa maneira bem conservadora e poder ter essa reparação mais acelerada. Quando a gente pega o laser de diodo e coloca na bolsa periodontal, na superfície do implante, a gente consegue uma descontaminação.
sozinho, sem necessidade do azul de metileno, do fotossensibilizador, tá? Essa é uma ação do laser. Por quê? Porque ele interage tanto através do aumento de temperatura, quanto com os cromóforos de micro-organismos. Ele gosta de pigmento, então existem pigmentos nos micro-organismos que também vão favorecer essa ação de descontaminação, certo? Só colocar a fibra ali com uma potência certinha dentro da bolsa e você consegue descontaminar. Se você puser na bolsa com uma energia muito alta, você vai cortar, tá, Amanda? Então é sempre com a potência controlada com esta finalidade. E aí o que eu estou mostrando aqui? O diodo intracanal. Vocês estão vendo a interferência que dá na câmera? Por quê? Porque o laser está dentro da raiz, ele consegue atravessar a espessura do dente, da raiz, e chegar na câmera. Então é uma luz infravermelha do laser que está atravessando a espessura de dente, fazendo uma interferência na câmera. O que eu quero mostrar aqui? Que o laser ele é capaz de penetrar toda essa espessura de dentina. E realmente, quando a gente vai ver as pesquisas, os estudos mostram que o laser usado intracanal, ele consegue atuar descontaminando em maior profundidade do que as próprias substâncias químicas. Por isso que a gente vai fazer a nossa endo e vai associar um laser de alta potência intracanal, tá? Para poder fazer essa descontaminação, certo? Seja durante a cirurgia, todo corte ele faz uma descontaminação, seja numa drenagem do herpes labial ali para poder descontaminar, seja numa fístula, eu entro com laser de alta potência e descontamino a superfície radicular. E a última indicação dos lasers de diodo que eu falei para vocês, alteração da morfologia da estrutura dental. Eu não posso usar no tecido ósseo, proibido diodo em tecido ósseo, tá? Mas na estrutura dental eu posso usar controladamente ali, ativando a ponta do equipamento, porque se eu não ativar a ponta ele vai ser absorvido na polpa, então eu preciso trabalhar de uma maneira controlada, no sentido de causar selamento de túbulo dentinário para um tratamento de hipersensibilidade. Isso é algo que está começando a ser mais estudado agora, ainda tem pouquíssimas pesquisas. O aluno do professor Carlos de Paulo Eduardo aqui na USP, o Christian, ele fez toda uma tese com base nisso, causando um melting, que é um derretimento da dentina, para poder fazer um tratamento de hipersensibilidade. Eu acho que esse é o nosso próximo passo no laser de diodo, né, que o pessoal vai começar a usar bastante. É o mesmo laser que faz a frenectomia, que faz a gengivectomia, que faz a biópsia ali, né, a remoção da mucocele. Esse laser que descontamina muito bem na pério, ele também vai ser muito utilizado, então, nesses casos de tratamento de hipersensibilidade, tá? Maravilha! Lembrando vocês que na quinta-feira eu vou mostrar tudo isso, os diodos que a gente tem no mercado brasileiro em ação, tá? Como é que eles funcionam, cortando a salsicha, não percam a quinta-feira. Maravilha! E laser de hérbio, como é que funciona? Laser de hérbio, deixa eu voltar aqui, ele gosta do quê? Olha o pico lá de absorção do hérbio, é na água, ele gosta de água. Então, essa interação do laser de hérbio, principalmente hidroxapatita também, mas mais água. O que isso vai resultar nos casos clínicos, ali, no efeito clínico? Ele tem essas principais indicações aqui. Ablação. O que é ablação? Corte de tecido duro. Então ele consegue cortar tecido duro, que é essa remoção de tecido duro a gente chama de ablação. É o nome correto para remoção de tecido duro com laser. Seja remoção de esmalte, remoção de dentina, remoção de tecido ósseo, tá? Ele consegue atuar cortando o tecido duro. Ele também consegue fazer alteração de morfologia, abrir túbulo dentinário, ele consegue alterar a morfologia da estrutura dental também. Ele também serve para vaporizar, cortar tecido mole, então eu consigo fazer as cirurgias com hérbio, já vou mostrar como é que fica o efeito dele no tecido, e também descontamina. Então se eu pegar a ponta do hérbio e entrar no canal, eu vou descontaminar também, por exemplo, tá? Mas então vamos comparar, fazer esse paralelo do diodo, que é um dos lasers mais vendidos no Brasil, com o hérbio, que já tem centenas e centenas de unidades vendidas no Brasil e contando, cada vez mais dentistas se interessando pelo hérbio. Pra vocês terem uma ideia, o hérbio ele foi muito conhecido por remover lentes e facetas. A maioria das pessoas que comprou no começo, comprou para remover lente e faceta e depois foi cair na real e perceber que tinha uma Ferrari na mão e que estava usando como um fusquinha. Porque o hérbio ele faz muita coisa. Olha o que eu falei para vocês, remove tecido cariado, pode pôr implante, pode fazer um monte de coisa, cirurgia de tecido mole, e as pessoas usavam só para remover lentes e facetas, que é uma indicação do hérbio, tá? Tá tudo bem, desde que você invista agora e aprenda a usar o equipamento e use com todo o potencial, né? Então, qual é o paralelo que a gente faz? Laser de alta potência, os dois descontaminam, diodo e hérbio. Os dois são capazes de contaminar. Pega a pontinha de cada um deles, coloca na bolsa, coloca no implante, coloca na endo, descontamina? Descontamina.
Os dois cortam tecido mole. Qual é a diferença? O diodo corta e coagula. O hérbio corta e coagula menos, né? Então, assim, ele sangra, não tanto quanto uma lâmina de bisturi, nem pensar, mas sangra mais do que o diodo, tá? E a alteração morfológica. Como é que funciona em tecido duro? O diodo altera a morfologia em tecido duro dental. Osso, proibido. E o hérbio? O hérbio altera a morfologia de estrutura dental e também consegue fazer a ablação, que é a remoção desse tecido, tá? E o diodo faz remoção? Não, diodo não faz remoção. Como é que funciona essa ablação de tecido duro? Vamos falar então de cada um deles rapidamente. O hérbio, ele é pulsado, né? Cada pulso que chega vai interagir com a água. Lembra que eu falei para vocês da água? A água pode ser tanto a água do tecido quanto a água do spray, porque ele joga um sprayzinho ali na superfície. Essa água do spray e do tecido vão absorver a energia do laser, aumentar de temperatura, porque aumenta a temperatura, lembra que eu falei para vocês? E essa água vai, por aumento de temperatura, explodir, vaporizar muito rápido, né? E aí quando ela explode, ela leva ao redor o substrato. Por isso que a gente consegue fazer remoção, tá? Quando a gente passa isso para a clínica, o que acontece? O hérbio gosta de água. Eu vou pegar e usar uma energia bem baixinha do hérbio e ele vai interagir só no tecido que tem muita água, ou seja, o tecido cariado. E aí eu consigo fazer uma remoção seletiva de tecido cariado. Então dá uma olhadinha. Com uma energia baixinha, ele vai só remover onde tem o tecido cariado e vai preservar a dentina rígida, porque a energia não é suficiente para remover onde não tem tanta água assim. Então, eu consigo remover o tecido cariado seletivamente. Só que olha o barato, eu estou cortando sem tocar. Eu estou fazendo remoção de tecido cariado com luz, à distância, sem toque. Então, não tem vibração, não tem atrito, eu não tenho dor. Então, 98% dos casos a gente faz sem anestesia. E, ao mesmo tempo que eu estou cortando, o tecido adjacente, aquela dentina remanescente, ela fica completamente descontaminada. Então a gente tem estudos que mostram que eu consigo descontaminar até 1 milímetro de profundidade, tá? Então eu estou cortando ali e eu estou descontaminando a dentina adjacente. Imagina ali, sem toque, sem vibração, sem smear layer, esse tecido pulpar que eventualmente for exposto, ele é muito mais viável do que um tecido que eu tiver removido com instrumento cortante manual ou rotatório. Então, como é que funciona a nossa abordagem? Todo caso, meu lado endo, que aprendeu a endo tradicional, fala assim, todo caso de lesão cariosa profunda, você precisa indicar a endo num paciente adulto. Por quê? Porque uma lesão mais profunda, a gente já tem estudo mostrando que tem bactéria na polpa. Quando a gente começa a trabalhar com laser, a questão é assim, a lesão de cárie profunda vai remover como? Como é que você removeu essa lesão? Com hérbio, eu preservo. Tá? Eu preservo. Por quê? Porque o hérbio ele vai descontaminar em profundidade, ele vai manter, preservar a vitalidade pulpar. Então, assim, não é remover tecido cariado, indico a endo para uma lesão profunda. Eu sempre pergunto, como foi feita a remoção desse tecido? Se foi feita com hérbio, em qualquer idade, de qualquer paciente, de qualquer idade, eu preservo. É claro que, assim, depende do tamanho da cavidade. Você fez um acesso endodôntico, não dá para preservar, tá? Mas é só para vocês entenderem como isso muda a nossa abordagem. A gente não tem o zzz, não, a gente não tem. Mas a gente tem o tá dos pulsos do hérbio, tá bom? E eu vou mostrar isso para vocês na quinta-feira. Não faltem na quinta-feira que eu vou mostrar o hérbio cortando o tecido duro, tá? Então é o que eu brinco, eu vou lá num programa desses da TV falar da saúde e falo, sabia que já é possível você remover tecido cariado, ou tratar a cárie, né? Que eu tô falando com leigos. Já é possível você tratar a cárie com laser, que é uma luz sem encostar no dente, sem dor, e ao mesmo tempo você tira só o que está estragado, mantém o dente saudável e ainda descontamina a bactéria do dente, deixa o dente limpinho. Aí a pessoa fala, nossa, sem dor, sem anestesia na maioria dos casos? Puxa vida, a revolução da odontologia. Aí fala assim, nossa, que marqueteira, que louca, será que isso é possível? Impossível. Não, é real. E isso não é novo, pessoal. Vocês terem noção, essa técnica de remoção de tecido cariado com hérbio, ela foi aprovada nos Estados Unidos pelo FDA em 97. Mas quantos anos? Faz a conta aí, Fê, pra mim rapidinho, que eu tô com a cabeça aqui no 97, 30 anos? Quase 30 anos que essa técnica está aprovada pelo FDA? Então, assim, só que esse que é o ponto, Mayara. A gente vê cada vez mais os pacientes conhecendo e pedindo. Marina, não vou comprar um hérbio agora. Tá tudo bem, mas você precisa saber que isso existe.
Você precisa saber que isso é uma realidade no Brasil, não é nos Estados Unidos. Aqui a gente teve, se eu não me engano, a última contagem que eu vi era quase 900 equipamentos de hérbio vendidos no Brasil. E os pacientes estão cada vez mais sabendo. Então você precisa saber que existe, tá? Maravilha. Esse mesmo hérbio, ele também corta tecido mole e ele também remove resina. Então, dependendo da maneira que você trabalha, ele corta o tecido mole e ele vai lá e consegue fazer a remoção de uma restauração em resina, tá? Então, é o laser que a gente fala all tissue, né? Porque ele é muito versátil, tá bom? Só mostrando aqui para vocês, sempre trabalhando o quê? A distância no tecido duro e tocando no tecido mole. E ele consegue também atuar em tecido ósseo. Dá uma olhada nos cortes aí, comparando piezo com o hérbio, né? Como é que a gente vê? No piezo, que é o padrão ouro, pelo atrito, naturalmente, a gente vai ter uma faixa de tecido ao redor, do tecido adjacente, que vai passar por um processo de reabsorção e remodelação. Quando a gente trata, a gente faz um corte com o hérbio, porque a remoção do tecido acontece com essas microexplosões da água, a gente tem o tecido limpo, sem smear layer, e um tecido completamente viável, porque não tem alteração de temperatura, não tem atrito, não tem toque com o tecido. Então a luz vai, interage com a água explode, remove o tecido, e o que fica ali adjacente é tecido ósseo pronto para reparar. Então tudo que a gente faz com tecido ósseo sara mais rápido, repara mais rápido, seja uma obtenção do enxerto ósseo, seja uma colocação do preparo do leito do implante, e foi isso justamente que a gente desenvolveu, né, aqui na International. Colocação do implante com os lasers de hérbio, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês rapidamente como é que você faz, Marina, o diâmetro, o guia e a profundidade, pontinha milimetrada. É claro que tem uma dinâmica para a gente trabalhar. A gente teve que desenvolver tudo isso aqui, né? Eu, Dri Perpelloni, Luciano Maier. Como é que a gente faz uma dinâmica especial do hérbio trabalhando para a gente poder, então, fazer o preparo desse leito do implante, tá? E aí, só para eu mostrar aqui para vocês ele fazendo. Peraí. Vamos lá, meu filho. Travou aí pra você, Fê? Não. Tá paradinho no guia, né? Ali, ó. Tá? Vocês estão vendo que ele solta uma aguinha? Ele solta uma aguinha ali, que vai ajudar a resfriar, e não só resfriar o tecido, mas essa água participa do processo de ablação, tá? Preciso de um laser pra onde? Pois é, Ranieri. É o que eu falei pra vocês, essa aula é muito importante, porque é pra localizar vocês no que é a realidade, pra que serve laser. A maioria das pessoas não tem ideia. Fala assim, laser é aquele ali que faz tirador. Não, olha tudo que a gente faz com laser. Realidade, no Brasil, está acontecendo hoje na nossa odontologia. E aí todo mundo vai lá e vai fazer aquele movimento de massa. Vamos fazer a harmonização, vamos fazer o implante. Puxa vida, olha quanta coisa maravilhosa para você fazer dentro da sua especialidade, tá? O implante colocado, maravilhoso. E olha esse feedback ali, né? A gente tem nosso curso clínico. Quem faz a nossa... Aqui é nosso curso, a nossa imersão, laser na bancada, gratuita para você entender o laser, para você começar, né, entrar nesse mundo. Quem entendeu que precisa de laser vai para um próximo passo com a gente, para nossa certificação completa, que tem tudo de laser e você ainda tem a possibilidade de ter a sua habilitação em laser nessa nossa certificação, que eu vou falar com vocês mais para frente disso. Depois que você faz a certificação, a gente tem uma residência clínica, onde os dentistas que trabalham com laser, eles vêm só para atender paciente. E a gente faz muito implante, levantamento de seio, gengivectomia, remoção de tecido cariado. Dentro de cada especialidade de cada um, a gente marca os pacientes e faz tudo com laser, né? E nessa nossa residência clínica, o Herley, né? Olha aí, turma, primeiro implante com hérbio do Centro-Oeste. E para finalizar, fotobiomodulação. Obrigado, Caldi, que é a nossa certificação completa, né, a clínica. Fiz retalho porque decidi manipular o tecido mole, porque não precisaria. A gente poderia, com o próprio hérbio, fazer a remoção do tecido da mucosa, uma pontinha, a mesma pontinha, faz a remoção da mucosa tocando, muda o parâmetro do laser e vai fazendo o preparo do leito do implante. A mesma ponta de safira faz tudo, tá? Tempo anestesia sutura, 20 minutos. Aí o professor Luciano Maier aqui da International, isso é top, não perde mais tempo abrindo o kit, trocando fresas, é o laser, né? Aí ele falou assim, a secretária ficou impressionada, por quê? Porque aquele monte de kit do implante a gente realmente não usa, tá? Que mais que o hérbio consegue fazer? Ele consegue fazer remoção de bracket cerâmico, tá vendo ali, ó? Ele interage com, ele atravessa a cerâmica, vai ser absorvida no cimento, no conteúdo aquoso do cimento. E esse conteúdo aquoso vai sofrer essa microexplosão e soltar o bracket. Esse mesmo princípio a gente usa nas remoções de lentes e facetas. Então,
o Erbil ele vai irradiar a superfície da peça cerâmica, ele vai atravessar a peça cerâmica, vai ser absorvido no cimento. Esse cimento vai se desintegrar e a peça, né, se for uma lente de contato sem retenção, ela vem e solta sozinha, tá? Ah, tem um pouco de retenção mecânica, às vezes a gente faz uma alavanquinha para tirar, certo? É por isso que a gente tem indicado, tem visto muito, porque é vir com o Erbil e aí os pacientes pedem. Então o que mais acontece hoje são os dentistas me ligando e falando: Marina, você vem no meu consultório, meu paciente quer tirar com laser. E eu vou lá, levo uma alacuia Erbil para o consultório do colega e faço a remoção de facetas para eles, e aí ele segue o atendimento com o paciente. Isso é uma forma de prestar serviço com o seu Erbil. Você quer investir no Erbil? Você pode ir lá no seu consultório, pode prestar serviço, tem uma série de maneiras de trabalhar, né? E ele também consegue promover a alteração morfológica, seja abrindo o túbulo dentinário, seja selando o túbulo dentinário, de acordo com o protocolo que a gente indicar ali no equipamento, tá? Ele consegue cortar? Consegue cortar também, tá? Então, esse aqui é um laser de Erbil cromo, né, que é um equipamento americano, que ele consegue fazer uma coagulação perfeita. Quando a gente usa o laser de Erbiag, que é o laser que está no Brasil, ele ainda tem um pouquinho de sangramento, mas ele tem uma pequena faixa de alteração celular só. Ele não tem aquelas faixas de alteração como o diodo, por isso que ele não tem aquela capacidade de coagulação do diodo, mas é um tecido muito mais cruento. Então, se eu quiser fazer qualquer tipo de sutura, no Erbil eu posso, tá? A pergunta é se precisa, tá? Mas no Erbil eu posso, porque o tecido ele fica mais cruento. No diodo eu já tenho uma alteração superficial ali que o ideal é não suturar, tá? E aí a gente vê ali o corte, ele fica cruento ali, um pouco mais sangrante, muito menos do que uma lâmina de bisturi. A maioria das cirurgias a gente não faz sutura mesmo, é segunda intenção, tá? Biópsia, mesma coisa. Mas, por exemplo, num lábio, quando que eu faria com Erbil? Puxa, difícil, porque o sangramento é muito maior. Mucosa jugal também. Na língua, depende do tamanho da lesão. Nessas situações, o diodo eu prefiro indicar de olhos fechados, tá? É questão da gente realmente conhecer os equipamentos. Esse caso aqui é uma boca dividida para despigmentação melânica. Então o paciente tem aquela pigmentação da gengiva, né, aquela deposição de melanina, e a gente vai fazer aquele peeling, só que é com laser. De um lado vocês estão vendo aí o diodo, vocês vão ver o diodo trabalhando, fazendo aquele peeling. E do outro lado vocês vão ver o Erbil trabalhando. Então prestem atenção no diodo, ele vai atuar sem água, precisa de anestesia, fazendo um peeling com o diodo. Do outro lado, vocês vão ver o Erbil sem anestesia, trabalhando, o anestésico tópico somente, trabalhando ali com o sprayzinho de água. E vocês vão ver imediatamente ali no pós-operatório que a gente não tem, já dando spoiler, diferença nenhuma, né, entre as técnicas. É questão do manuseio mesmo. Erbil, tá vendo ali? Com anestésico tópico, inicial, final, não vejo diferença entre as técnicas, desde que você saiba trabalhar. Então a gente consegue atuar em tecido mole com os dois tipos de equipamento. O diodo ele fica sem sangramento e o Erbil ele tem um pouquinho mais de sangramento que a gente não tá vendo muito aqui por conta da água, tá? Inicial e final, certo? Muito bom. A água que a gente coloca pro Erbil é uma água destilada, tá? Que fica ali no reservatório. E a mesma coisa, eu vou pegar a pontinha do Erbil, usar uma energia mais baixa para não correr o risco de fazer ablação de osso, de dente ali, de cemento, e vou fazer uma descontaminação da bolsa periodontal só com a pontinha do Erbil ali, passeando dentro da bolsa, tá? Legal, Marina. Maravilhoso. Diodo, Erbil, já vi todas as indicações. Qual que é a diferença com relação à ação antimicrobiana, que é uma das coisas muito importantes do Erbil e do diodo, com relação aos lasers de baixa potência? Vamos lá. Esse é o professor Carlos Paulo Eduardo, que eu falei tanto aqui para vocês na aula, né? Meu mentor, um dos maiores nomes do laser na odontologia, livros, pesquisa, toda, né, a parte do laser lá na USP, que eu tive a honra de ter toda a minha história. E ele fala uma coisa, ele fala assim, a redução microbiana talvez seja a ação mais importante dos lasers de alta potência. Fala, puxa vida, por quê? Porque ele fala assim, olha, você vai remover tecido cariado, você remove, é maravilhoso, seletivo, mas a redução microbiana que você consegue na superfície ali, você não consegue com nenhuma outra técnica, né? Com a remoção seletiva você até consegue com outras técnicas, mas a descontaminação você não consegue com nenhuma outra. A cirurgia, tá bom, você manda bem na lâmina, mas a redução microbiana não existe em nenhuma outra técnica. Então ele gosta muito dessa ação antimicrobiana dos lasers de alta potência. E realmente,
conforme o laser de alta atua, tanto diodo quanto érbio, ele descontamina. E o laser de baixa potência? O laser de baixa, como a gente já viu, vermelho e infra, superfície e profundidade, falando a grosso modo ali, ele tem ação antimicrobiana? Não! Sozinho, o laser de baixa potência, ele tem esses 3 efeitos principais que eu falei para vocês: modulação da inflamação, analgesia e aceleração da reparação tecidual. É isso que ele faz, a fotobiomodulação. Mas existe uma técnica que a gente consegue fazer com laser de baixa potência para ter redução microbiana com índices parecidos ao laser de alta, que é a técnica de terapia fotodinâmica, que eu não sei se vocês já ouviram falar. A técnica de terapia fotodinâmica, o que a gente vai fazer? A gente, antes de usar o laser vermelho de baixa potência, a gente vai colocar um fotossensibilizador. Então eu pego a cavidade, coloco um fotossensibilizador, que o que a gente mais indica é o azul de metileno, coloco esse fotossensibilizador, ele vai se ligar aos micro-organismos, e aí quando vier o laser vermelho, que eles combinam o azul com o vermelho, né, o comprimento de onda com o cromóforo, eu vou ter produção de espécie reativa que vai causar morte microbiana. Então, esse é o mecanismo da PDT, terapia fotodinâmica. O que é? O fotossensibilizador colocado na cavidade, colocado na bolsa periodontal, colocado no canal radicular, que vai se ligar ao micro-organismo e deixar esse micro-organismo fotossensível. Quando vem a fonte de luz, eu vou ter produção de espécie reativa e morte das células microbianas, certo? Isso a gente consegue, além de ter ausência de resistência microbiana, né, então a gente pode fazer quantas sessões forem necessárias, eu estou usando baixa potência para fazer essa técnica. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma descontaminação muito potente, eu tenho uma fotobiomodulação ali, como ação secundária. Então, essa lesão, ela sara muito mais rápido também, tá? E essa técnica, ela atua em todos os tipos de micro-organismo. Então, é vírus, fungo, bactéria, todos os tipos de bactéria, gram-positiva, gram-negativa, anaeróbia. Então, o que é muito interessante? Cada vez mais a gente vê infecções complexas com diferentes tipos microbianos e eu vou usar uma terapia fotodinâmica que vai causar a morte de todos os tipos microbianos que estão ali. Na pério, aquela pério absurda. Você fala, tem fungo aí, eu sei que tem vírus, já tem estudo que mostra que isola vírus e fungo de doença periodontal. É a mesma técnica, com o mesmo azul de metileno, com o mesmo laser vermelho de baixa potência, que vai causar redução microbiana de todos esses tipos microbianos. Legal? E aí, enquanto isso, a gente lança a mão, né, do antibiótico, que vai atuar em só nas bactérias. A gente, com terapia fotodinâmica, atua em todos os tipos microbianos, tá? E é claro, a gente, ao invés de prescrever o antibiótico, aí o paciente vai ter aquela ação sistêmica para atuar na bolsa, a gente vai lá e irriga aquela bolsa periodontal na distal daquele molar, irradia aquela distal e é lá que eu vou ter o efeito de redução microbiana, especificamente no sítio doente, tá? Maravilha. E quando que eu vou usar isso, pessoal? Todas as especialidades odontológicas onde eu tenho a clínica, porque todas elas em algum momento precisam de redução microbiana. Mesmo a orto, né? A orto, tá faltando a orto aí, por quê? A orto você vai fazer o controle periodontal do seu paciente, né? Você vai reduzir o índice de hiperplasia gengival. Então, cada vez que o paciente vier e você perceber inflamação gengival, você vai fazer a terapia fotodinâmica dele, né? Na sessão de ativação, tá? Então, a gente faz a técnica de terapia fotodinâmica que consiste no quê? Por exemplo, no caso de gengivite, irriga com azul de metileno, numa concentração adequada pelo tempo certo ali, né? Para cada situação clínica a gente tem uma indicação. E depois vem irradia com laser vermelho. Esse laser vermelho é o mesmo que a gente faz a fotobiomodulação, só que aqui eu estou trabalhando com uma pontinha, que os equipamentos a gente pode comprar uma pontinha para trabalhar na bolsa periodontal, por exemplo, tá? Precisa? Na pério não, na endo precisa, tá? Mas na pério eu posso fazer os pontos de radiação também, muitas vezes não precisa da fibra. Mas olha aqui, uma sessão de terapia fotodinâmica, uma sessão somente, e orientação de higiene, eu não fiz raspagem, não fiz nada, 48 horas depois, olha a situação da paciente. Então, fala assim, mas Marina, então, maravilhoso, não precisa mais raspar? Claro que precisa, só que eu poderia raspar naquele primeiro momento e ter uma bacteremia muito maior e uma condição muito mais desfavorável para a saúde desse paciente, ou orientar a higiene, fazer uma sessão de terapia fotodinâmica e depois de 48 horas, olha a situação que eu vou raspar a paciente. Muito mais saudável ali, muito menos, né, interferência ali sistêmica, bacteremia, tá? Condição inflamatória muito melhor. Então, na minha opinião, essa abordagem mais conservadora, com mais qualidade, quando eu falo para vocês que o laser permite a gente trabalhar de uma maneira melhor, melhores resultados clínicos, melhor para o paciente de vocês, é disso que eu estou falando.
é da gente mudar a nossa abordagem. Não é, eu vou colocar tecnologia laser aqui para cobrar mais. Não é isso, assim, muda a nossa abordagem na odontologia. É a gente recuperando o nosso papel de profissional de saúde, tá? De promoção de saúde mesmo, tá? Para o nosso paciente. E aí, eu não estou só falando de promoção de saúde, eu estou falando de melhora de resultado clínico. Quem de vocês olharia essa imagem de 2020 e não indicaria exo? Todo mundo. Mobilidade grau 3, nessa situação, é exo. Como é que você vai fazer, né, um paciente desse para manter esse dente na cavidade? De jeito nenhum. Mas olha ali, um bom tratamento periodontal associado a sessões de terapia fotodinâmica. Esse caso da Dani, né, aluna nossa aqui da International, clínica, e ela fazendo o follow-up dela, olha o que formou de osso ali, pessoal. Olha ali a ausência de mobilidade. Esse dente, se você pegar uma fotografia e pegar o dente de 2023, você fala, nossa, que perda óssea. Mas se você pegar o filme, olha da onde ele saiu em 2020, olha onde ele está em 2023. Esse dente você mantém na cavidade. O que você faz? A cada 6 meses ou 4 meses, dependendo da sua sessão de manutenção periodontal, você vai fazer uma sessão de terapia fotodinâmica nova. Por quê? Porque você reduz o micro-organismo, influencia a recolonização dessa bolsa por até 6 meses e deixa o organismo ali, né, manter a saúde da região, tá? Então não é maravilhoso? Dá uma olhadinha aí, pessoal, né? Que situação que a gente teria isso no tratamento tradicional? Nunca, né? Então o que a gente viu aqui, pessoal? As diferentes modalidades de tratamento. A gente tem um laser de baixa potência que fotobiomodula, que faz fotobiomodulação sistêmica, que é o ILIB, e faz terapia fotodinâmica, o vermelho com fotossensibilizador, que é o azul de metileno, certo? Quem mais faz fotobiomodulação? Os LEDs, que chegaram para ficar. E a gente tem os lasers de alta potência, que vão fazer tanto descontaminação, quanto vaporização de tecido mole e ablação, se for o hérbio, ou alteração de tecido duro dental, que é o hérbio e o diodo. Bem resumidamente, bem a grosso modo, tá? E aí, por último, antes de eu passar a senha do material para vocês e que vocês vão guardar para participar do sorteio na sexta-feira com a gente, né? Que, como eu falei para vocês no começo da aula, a gente vai ter presentes maravilhosos para vocês aqui, para quem tiver as 3 senhas. Daqui a pouco eu vou passar a senha dessa aula. Quando a gente fala qual laser eu compro, Marina, são tantas opções, eu quero todos. Eu também acho que você vai acabar tendo todos. Mas por onde você começa? Qual laser você compra hoje? Aquele que você vai ter mais uso imediatamente. Que você fala assim, puxa, se eu comprar esse laser, o que eu preciso para usar? Você vai fazer o curso, obviamente, porque você não vai, você quer usar com segurança, você quer ter o respaldo, você quer ter o título, beleza? Então você vai fazer, você vai comprar aquele laser de acordo com a sua necessidade clínica. Vou dar um exemplo. Na minha opinião, laser de baixa potência, todo mundo precisa ter, porque todo mundo tem caso de dor, caso de reparação tecidual no consultório, todo mundo precisa ter um baixa potência. Mas tem gente que começou pelo hérbio. Por quê? Porque era a dor do cara, o cara tinha aquele monte de caso para refazer de lente, faceta e tal, ele fala, meu, se eu comprar um hérbio hoje, eu vou refazer tantos casos que esse hérbio se paga rapidinho aqui. Então teve gente que nem sabia muito bem o que era hérbio, que chegou, laser, e comprou um hérbio de cara. Porque na necessidade clínica dele, a gente tem, então, o laser de hérbio muito mais gritante ali. É um equipamento que ele usou mais rápido, se pagou mais rápido e deu dinheiro para ele comprar os outros lasers depois, tá? Não, eu faço muita cirurgia de tecido mole, eu faço muita gengivectomia. Puxa, então talvez para você um laser de diodo de alta, imediatamente você pegando, você já já sai usando e já consegue comprar um hérbio daqui a pouco. Então eu conheço gente que comprou um diodo de alta e depois foi comprar o baixa potência, tá? Mas, é claro, tem gente que prefere comprar um baixa, aprende o baixa, entra no universo do laser e vai dando passo a passo, tá? Mas qual você compra? Identifica aí na sua clínica qual é o laser que você vai conseguir implementar, né, mais rapidamente no seu consultório e ter mais retorno sobre esse investimento, tá? Que laser que você indica, Marina? Tem tantos no mercado. Pessoal, uma pessoa está olhando para essa imagem vendo 6, a outra está vendo 9. Então eu vou pedir para vocês, não deixem de participar da aula na quinta-feira, onde eu vou mostrar no nosso hands-on ao vivo o manuseio dos lasers. Por quê? Vocês vão conseguir perceber no manuseio e falar, gostei mais desse, gostei mais daquele, gostei mais do software desse, consegui me entender melhor. Nossa, esse eu achei complicado, tá? Então participem do nosso hands-on na quinta-feira, que eu vou mostrar o manuseio e vocês vão conseguir começar a perceber. Porque em termos de qualidade, os que a gente tem no mercado brasileiro, eles são muito semelhantes, tá? Mas eu vou mostrar para vocês os equipamentos trabalhando, combinado?
Muito bom. E aí eu compro um novo, compro equipamento usado, como é que eu posso fazer? Eu mantenho o meu usado que está aqui, ele é velhinho, coitado. O que você precisa ver? Dá uma olhadinha, porque os equipamentos muito antigos, que eu vejo o pessoal sempre trazendo aquelas fotos daqueles museus, dos equipamentos de laser, vou fazer um museu aqui, só vocês mandam equipamento eu vou expor. Esses equipamentos, eles têm a potência muito baixa. E o fato de eles estarem parados muito tempo, né, além de ter a potência mais baixa do que a gente precisa hoje, eles ainda têm uma perda da potência, o laser não está calibrado, então é importante você verificar qual que é a potência dele. É um equipamento com uma potência muito baixinha? Não vale a pena, porque você vai demorar muito para ter um efeito clínico e tempo também é dinheiro. Então vale a pena você investir no equipamento mais novo, onde você vai ter resultado mais rápido, né? A gente já evoluiu bastante na tecnologia nesses últimos anos e você, então às vezes fica o barato que sai caro. Não vou trocar meu equipamento, mas também não vai ter o efeito clínico, vai precisar fazer muito mais sessões, tá? Não, Marina, minha potência é legalzinha. Manda para uma calibragem na fábrica. Essa calibragem ela tem que ser feita na fábrica, né? Tem que ser feita na fábrica. Ver as condições, qual a área do equipamento para ver se você está trabalhando dentro do que a gente trabalha hoje com os equipamentos atuais, tá? Compra um de segunda mão? Puxa vida, você pode até comprar, mas você não sabe se o equipamento caiu no chão, se o equipamento foi mal utilizado, o que aconteceu. Eu acho que às vezes pode ser um barato que sai caro, tá? Eu acho que às vezes você conversando bastante com um dos fornecedores, o pessoal da CLSP, da DMC, o pessoal da Saúde e Inovação, da MMO, dá uma olhadinha, vê o que eles conseguem fazer, às vezes vale mais a pena e você sabe que está com o laser novinho e que você vai cuidar muito bem, do que às vezes pegar de alguém que você não conheça. Combinado? Pessoal, aqui tá a senha do material, laser todo dia, para vocês abrirem o material dessa aula, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma sequência, é um passo a passo. Esse conteúdo de hoje, ele é essencial para você entender a aula de amanhã, que é essencial para você atender a aula de quinta-feira. É uma sequência, tá? Então, ela fala, vou brotar aqui na quinta. Puxa, se você brotar na quinta, você perdeu o raciocínio e aí você não vai aprender, que é o objetivo da nossa imersão laser na bancada. Tá? Obrigada pela paciência, obrigada por terem ficado aqui até agora. Pessoal do VIP, eu vou tomar uma aguinha e entro com vocês no Zoom para tirar as dúvidas de vocês. Pessoal do YouTube, obrigada pela atenção. A gente se vê amanhã, então, ao vivo, às 8 horas da noite. Legal? Um ótimo descanso, bom trabalho, atendimento amanhã e eu vejo vocês às 8 da noite, caderninho na mão, prontos, porque é conteúdo, é curso, tá? Tô esperando vocês. Um beijo e uma ótima noite.